Ah, tudo tem relação com as algas, né? O ar que a gente respira tem relação com as algas. Provavelmente a gente só existe por conta de um grupinho de algas que começou a produzir oxigênio. E a gente está aqui hoje. A fala que acabamos de ouvir é da pesquisadora e professora da Universidade Federal do ABC, Priscila Barreto de Jesus, cientista especialista em ficologia, área da ciência que estuda algas. Organismos fantásticos que fazem parte de um grupo que não são animais nem plantas. Alga é alga. Vocês já devem ter ouvido a frase que a cada 2 respirações que damos, uma vem do mar. Essa frase, ela resume bem uma das principais funções que as algas desempenham no ambiente, a produção de oxigênio. Esses organismos podem ser menores que o diâmetro de um fio de cabelo ou podem ser maiores que um jequitibá. E eles produzem cerca de 50% de todo o oxigênio na atmosfera. Uma grande razão para a gente dizer que as nossas vidas dependem das algas. Exatamente, e nesse episódio vamos explorar por que as algas e as florestas de macroalgas são tão importantes para as nossas vidas, quais funções desempenham no ambiente marinho, quais seus usos como recurso natural e os riscos que podem causar, já que algumas algas podem ser danosas ao ambiente. Então, para a gente entender melhor sobre esse assunto, convidamos a pesquisadora Priscila Barreto de Jesus, da Universidade Federal do ABC, e o empresário e biólogo marinho Miguel Sepúlveda, que se dedica há mais de 25 anos no cultivo de algas. Ressoa. Uma janela para o mar. Eu sou a Tássia Biazon. E eu sou a Juliana de Bel, e esse é o 6º episódio da primeira temporada do podcast Ressoa, uma janela para o mar. Ou a nossa janela predileta para o mar, como a Tássia gosta de dizer. Antes de adentrarmos nessas florestas marinhas, vamos falar um pouco sobre o grupo das algas. Esses organismos tiveram um papel fundamental na história da vida na Terra. Elas modificaram ao longo de milhares de anos a atmosfera do planeta, produzindo oxigênio, evento conhecido como a Grande Oxigenação, há cerca de 2,4 bilhões de anos. Isso abriu caminho para organismos maiores e mais complexos, como nós, se estabelecerem na Terra. Mas afinal, quem são as algas? Entre todos os organismos que habitam o planeta Terra, que estão classificados em 5 reinos, as algas fazem parte do reino protista, junto com as amebas e os protozoários. Elas podem ser de 2 grandes grupos: as microalgas, que são algas unicelulares, formadas por uma única célula e de tamanho microscópico, como as cianobactérias, diatomáceas e algas verdes, que são responsáveis pela grande produção de oxigênio presente no nosso planeta. E as macroalgas, que são algas que podem atingir mais de 60 metros de altura e podem formar extensas florestas marinhas. O curioso é que chamamos todas elas de algas, mas elas não pertencem a um único grupo na árvore da vida. As microalgas e as macroalgas têm origens diferentes e não descendem do mesmo ancestral próximo. Por isso, apesar do nome em comum, elas são muito variadas entre si. Primeiro é importante salientar que quando a gente fala de algas, a gente não está falando de um grupo natural monofilético, que a gente chama na biologia, como quando a gente fala dos animais. Ou seja, esses grupos não são organismos filogeneticamente relacionados. Então, são um grupo de organismos completamente diversos que têm características ecológicas comuns. Então, são geralmente organismos fotossintetizantes e que geralmente habitam ambientes aquáticos. Mas muitos também podem ser encontrados em ambientes terrestres. Às vezes, a gente encontra algas sobre alguns troncos de árvores em associações simbióticas com outros organismos, formando líquens, por exemplo. A gente pode encontrar algumas algas sobre pelo de animais, como bicho preguiça, e até sobre neve a gente encontra algumas algas. Então, quando a gente diz que esses organismos não são relacionados, é que se a gente dá uma olhada na árvore da vida, a gente vai encontrar diversos grupos de algas dispersos em vários ramos dessa árvore. Eu trabalho principalmente com macroalgas, que são organismos que a gente consegue enxergar a olho nu.
E essas macroalgas, elas são divididas com base nos seus pigmentos fotossintetizantes, que lhes conferem uma coloração específica. E aí a gente divide esses organismos em algas vermelhas, algas verdes e pardas. Eu me sinto mais à vontade de falar do predomínio dessas macroalgas no Brasil. Então, com relação às macroalgas, a gente tem o predomínio de algas vermelhas aqui no país. A gente tem aproximadamente 600 espécies, quase 600 espécies de algas vermelhas, seguido das algas verdes, que pouco mais de 200 espécies, e depois disso a gente tem um pouco mais de 100 espécies de algas pardas. Obviamente que esse número ele vem aumentando com o passar dos anos, né? Com o advento do uso de dados moleculares, a gente está conseguindo identificar melhor, então com certeza é um número que vai aumentar cada vez mais. E esse número de espécies ele não é uniforme ao longo da costa brasileira. A gente tem aí Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro como os estados que apresentam o maior número de espécies, porque eles têm uma localização estratégica aí. O Espírito Santo ele aponta como sendo uma zona de transição entre os domínios tropical, né, que seria a Bahia, e subtropical, que seria o Rio de Janeiro. Mas a gente tem muitos estados que eles não apresentam estudos detalhados. Então, por exemplo, Amapá, Pará, Maranhão, ainda faltam estudos florísticos mais detalhados para que a gente entenda melhor a distribuição desses organismos. Apesar de estarmos dedicadas às algas marinhas, as algas não se restringem ao ambiente aquático. Elas estão em todos os lugares e podem ser facilmente encontradas em nosso dia a dia. A pesquisadora Priscila se dedicou desde o começo de sua carreira científica no estudo de algas que vivem no mar, desde algas vermelhas, passando pelos grupos dos rodolitos e algas pardas. Desde o mestrado, trabalhei com um gênero de algas vermelhas, o gênero Hypnea, inclusive. Eu nutri tanto amor por ele que hoje eu tenho uma tatuagem no braço. É um dos gêneros produtores de carragenana, né? Tem carragenana nas suas paredes celulares. E eu trabalhei com a sistemática, né? Que é um trabalho básico para a gente compreender os limites entre as espécies e aprender a identificar essas espécies. Mas eu também trabalhei com muitas parcerias. Então, trabalhei com outros grupos de algas vermelhas, como Gracilaria, que é produtora de agar-agar, que é aquele polissacarídeo que a gente faz gelatinas, que a gente produz também a agarose para as pesquisas científicas. Trabalhei com rodolitos, que a gente olha na praia e a gente não imagina que são algas, mas são algas que têm carbonato de cálcio impregnado nas suas paredes e lhes dão aparência de pedra, mas na verdade são algas. Então, aquelas pedras rosadinhas que a gente vê na praia provavelmente são rodolitos. Então, esses foram os grupos de pesquisa que eu estudei durante o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Quando eu entrei na UFBC, eu submeti um projeto de pesquisa com algas pardas, então mudei completamente o grupo. Hoje eu estou trabalhando na área de sistemática, só que um pouco mais geral, então a gente tenta entender a história evolutiva desse grupo através de sequenciamento de genomas, mas não só de grupos que a gente coleta agora, mas de amostras históricas também. Então a gente está visitando herbários. Então, através dessa pesquisa, a gente consegue, por exemplo, fazer suposições sobre extinção de espécies. Então, a gente consegue, por exemplo, analisar várias amostras de herbário e comparar a diversidade que a gente encontrava antigamente com a diversidade que a gente encontra atualmente. Porque pelas nossas pesquisas empíricas, né, só indo a campo, a gente consegue observar que várias algas que a gente encontrava há 10 anos atrás, a gente já não encontra mais, ou já não encontra as algas nos locais onde a gente ia coletar, ou a gente já não encontra a mesma quantidade, né, a mesma riqueza. O meu projeto guarda-chuva é com algas pardas, então através da filogenômica a gente tenta entender a história evolutiva, mas para isso a gente precisa saber quais espécies a gente tem aqui no Brasil. E a gente ainda não sabe, porque boa parte dos estudos feitos antigamente eram com base na morfologia. E a gente tem
nas algas um problema que a gente não tem com plantas terrestres, por exemplo, que é a falta de caracteres diagnósticos. Então a gente pode olhar para 2 algas e elas são muito parecidas, né, morfologicamente. Então a gente olha uma do lado da outra e a gente pensa, nossa, é a mesma espécie. Só que quando a gente faz o sequenciamento, e não precisa nem ser do genoma inteiro, né, a gente sequencia apenas um gene. Quando a gente compara esses genes, a gente vê que eles são muito diferentes. Tão diferentes a ponto de a gente considerar que são espécies distintas. Isso a gente chama de diversidade críptica, né? E cripta vem de escondido, ou seja, a gente tem uma diversidade que está escondida ali no genoma dessas algas. Elas ainda não apareceram morfologicamente, essas diferenças, né? Então isso acontece muito em algas. Então a gente primeiro precisa descobrir toda essa diversidade que existe no litoral brasileiro, para depois a gente estudar a fundo, né, a história evolutiva desse grupo, a gente entender, por exemplo, por que as algas do Nordeste elas são maiores do que as algas do Sudeste. A gente sabe que tem a ver com temperatura, etc. Mas a gente precisa também entender por que as algas existem em determinado lugar e não existem em outros. Um dos aspectos inspiradores do trabalho da Priscila é a relação que ela faz entre o estudo das algas e temas sociais, como o racismo e a desigualdade de gênero na ciência. Em um gesto simbólico, ela batizou 3 novas espécies de algas vermelhas do gênero Ipinéia, em homenagem à escritora brasileira Conceição Evaristo, à filósofa Djamila Ribeiro e à ativista norte-americana Angela Davis. Olha, eu confesso que essa homenagem ela partiu de um ponto muito pessoal. Essas 3 mulheres, assim como outras grandes mulheres, elas tinham uma importância muito pessoal para mim, porque eu vim da periferia de Salvador, de Cajazeiras, que é um bairro enorme, o maior bairro da América Latina, onde eu era igual a todo mundo, eu me via como igual. Eu vivia a minha vida, minha infância, minha adolescência inteira ali. Quando eu chego na universidade e eu vejo todos os meus professores, homens, a grande maioria, cis, brancos de meia idade, é que eu começo a notar algumas diferenças, mas ainda assim era uma coisa muito sutil. A partir do momento em que eu tô saindo da graduação, começo meu mestrado, meu doutorado, é que eu começo então a perceber essas diferenças, é que eu começo a debruçar com leituras sobre racismo, sobre negritude, e aí de fato é que eu me reconheço enquanto mulher negra e o meu papel na sociedade. Então, a partir daí é que eu começo a perceber os episódios que aconteceram comigo e que eram fruto de racismo e discriminação e que eu não havia percebido. E eu começo a discutir isso. Então, quando eu chego no pós-doutorado, o objetivo do estudo nunca foi descrever novas espécies, aconteceu por acaso. Após o estudo, vi que haviam 3 novas espécies para batizar. Eu quis muito batizar essas espécies com o nome dessas 3 mulheres que tiveram importância para mim nesse processo de descoberta. Foi em ordem de importância mesmo, porque foram os primeiros livros que eu li nesse processo de descoberta enquanto mulher negra, de entendimento do meu papel na sociedade. Pessoas do mundo científico que talvez nunca tenham ouvido falar da Djamila Ribeiro, da Conceição Evaristo, da Angela Davis, possam ir buscar e descobrir quem são essas mulheres, mas eu, de fato, não pensava na repercussão que esse artigo teria, né, na divulgação, tanto dentro do país quanto fora. E foi aí que eu entendi, não, eu vou começar a utilizar essa estratégia sim, e eu vou começar a falar sim nas minhas palestras sobre a importância, porque isso que eu fiz é o que a Conceição tanto advoga, sobre a escrevivência, sobre a gente falar da nossa vida. Isso é muito importante. O fato de eu estar aqui nessa posição é muito importante. Quanta potência o trabalho da Priscila, assim como de tantas outras cientistas que devem ser reconhecidas e prestigiadas para inspirar e mudar essa realidade.
Inclusive, vale destacar aqui que a própria Ressoa Oceano, nossa rede de comunicação colaborativa, nasceu da união de diferentes mulheres cientistas. Assim como nós, Priscila também atua na democratização do conhecimento científico. Junto de 2 amigas cientistas, fundou o projeto Algas por Elas, todo dedicado à divulgação divertida e descontraída sobre as algas. Então comecei a pensar em colocar em prática esse projeto de divulgação e convidei algumas amigas, né, de confiança. Então a gente começou a pensar no que seria esse projeto. 2 coisas que a gente sabia, uma delas era que seria para falar de algas de maneira descomplicada, já que é um grupo tão complexo, e a segunda, que eu queria muito, era que fosse para a gente ressaltar o protagonismo feminino na área. Então eu convidei mais 3 amigas, a Ellen, que hoje é pesquisadora da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu convidei a Tayara, que está na Bahia, que é professora da UESB, que é a Universidade do Sudoeste do Estado da Bahia, e convidei a professora Luanda, está na Paraíba, né, professora da Universidade Federal da Paraíba, que hoje não está mais com a gente, mas iniciou o projeto no Algas por Elas. E aí a gente definiu, né, que a gente seria Algas por Elas. Seríamos mulheres falando de algas, mas para todas as pessoas. O projeto Algas por Elas é um dos meus canais preferidos de divulgação que está disponível na descrição desse episódio. São diversos posts bem-humorados e criativos sobre a relação das algas nas nossas vidas, além de curiosidades e memes com sacadas super inteligentes. Afinal, falar de algas pode ser divertido e inspirar mais pessoas nas ciências. Agora vamos mudar um pouco o tom da conversa e falar sobre florestas de macroalgas. Todo mundo já esteve dentro de um ambiente florestal, mas o que poucos sabem é que as florestas não se resumem aos biomas da Amazônia e da Mata Atlântica. Há diversos tipos de florestas submersas, como as florestas de macroalgas. Se não conhece, um bom jeito de conhecer é assistir o documentário Professor Polvo, produzido pela Netflix. Essa produção é linda. Nela aparecem florestas de algas que também são chamadas de kelp, termo usado para diversas espécies de algas marinhas grandes. Elas crescem em fundos rochosos com caules e frondes, que são as folhas, que se estendem para cima na coluna d'água. O crescimento dessas algas é muito rápido, podendo atingir até 80 metros, e assim formar extensas florestas subaquáticas que estão entre os ecossistemas mais ricos da Terra. Mas o mais comum é elas ocorrerem em profundidades de 15 a 40 metros, que correspondem à região da plataforma continental onde a luz pode penetrar, já que dependem da luz para sobreviver. Cerca de 25% do litoral do mundo é coberto por florestas de algas marinhas. No Brasil, podem ser encontradas no Nordeste, como em Fernando de Noronha, em Abrolhos e no sul do país. Um aspecto parecido com as florestas terrestres é que elas são compostas por diversas espécies e também passam por mudanças. Após uma forte tempestade, grandes quantidades de algas podem ser destruídas, fazendo com que as florestas pareçam desfolhadas. No entanto, elas voltam a crescer na primavera. Mas há também aquelas florestas efêmeras, que surgem e desaparecem de acordo com as condições oceânicas, em ciclos ao longo do ano. Elas têm um papel vital na vida de inúmeras espécies, fornecendo abrigo e alimento. Alguns exemplos são o tubarão-gato listrado, a estrela do mar, lontras, budiões, bacalhau, ouriços, baleia cinzenta e diversos peixes de interesse comercial. Elas também servem como berçários, que são áreas de desova, para animais como o polvo, do documentário citado anteriormente pela Tássia, que são fundamentais para a conservação. Elas oferecem serviços ecossistêmicos essenciais aos seres humanos, como a captura de dióxido de carbono, conhecido como carbono azul. Por isso, são consideradas grandes aliadas no combate às mudanças climáticas. Além disso, protegem a costa contra o aumento do nível do mar e também contra ondas muito fortes. Pois é, Tássia, mas não para por aí. Você sabia que a alga pode ser usada na produção de uma pasta de dente, de um sorvete ou de uma tinta? Elas contêm compostos de interesse comercial diverso, como carragena e alginato, que são utilizados na composição de molhos para salada, pudins, bolos, laticínios e diversos alimentos congelados. Até aquela cervejinha que a gente toma no final de semana para desestressar
contém provavelmente alginato ali. Também muitos suplementos ricos em proteína, como espirulina, que é o nome comercial, clorela. Muitas algas já foram estudadas por muito tempo, contém vários compostos antivirais, antitumorais e vários outros. Como podemos ver, as algas possuem inúmeras aplicações em nosso cotidiano. No Brasil, há produção de algas em larga escala, sendo que a mais produzida é a Capaficus alvarezi, uma alga vermelha extensamente cultivada no litoral de Santa Catarina e Ilha Grande, no Rio de Janeiro. É importante explicar que essa espécie não é nativa do Brasil, porém, não oferece riscos ao ambiente, um aspecto de biossegurança essencial ao considerar para a sua produção. O pioneiro no cultivo dessa alga no país é o Miguel de Sepúlveda, biólogo marinho, aquicultor e CEO da empresa Seaweed Consulting. Já terminando a faculdade, eu fiz uma pesquisa ampla em algas marinhas, porque eu precisava desenvolver o meu projeto de TCC e eu precisava desenvolver um trabalho específico. Comecei a trabalhar com algas, pesquisar algas e ali começou já um grande interesse pelas algas, até pela utilização que elas tinham. Terminando a faculdade, bem direcionado para as algas, eu viajei para o Chile e aí sim comecei a minha carreira mais dedicada ao assunto do cultivo das algas. Lá eu permaneci mais de 4 anos, trabalhando com especialistas, etc. E depois regressei ao Brasil com esse intuito de desenvolver um projeto de cultivo de algas aqui no Brasil. Quando o Miguel regressou ao Brasil, ele escolheu a região da Costa Verde, em Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro, para iniciar seus trabalhos com o cultivo de algas. Mas isso não foi por acaso. A escolha dessa espécie de alga vermelha tem relação com a região. A Capaficus, ela é de uma alga de origem de águas quentes, de regiões quentes, Filipinas, Indonésia, Malásia, e ela só cresce em regiões de águas acima de 20, 21 graus em diante. A melhor temperatura para ela definitivamente são águas de 23 a 24 graus, águas quentes. Então, a região da Ilha Grande foi escolhida por essa razão. E eu também já conhecia bem a região da Baía da Ilha Grande, desde a minha época de faculdade, que eu venho para cá e já conheço bem o litoral daqui, etc. Foi mais fácil começar por aqui, né? E a temperatura ajudou muito, porque, digamos que no inverno a gente não tem temperatura abaixo de 20 graus, então a alga ela começou a crescer o ano inteiro aqui sem nenhum problema com a temperatura. Depois, a nível legal, essa região passou a ser o limite, né, até Ilhabela, né? O IBAMA permitiu o cultivo da Baía da Ilha Grande até Ilhabela, nessa faixa. Hoje a faixa é ampliada até o sul do país, até Santa Catarina, e existem algumas frentes para a gente tentar liberar para o Nordeste, que é a região mais adequada pela temperatura da água, que é quente o ano inteiro, por várias outras condições, mas o IBAMA ainda não autorizou essa faixa, né? Nós acreditamos que talvez esse ano e mais 2 anos no máximo isso vai estar resolvido, porque existem vários estudos, né? Mas aqui na Baía da Ilha Grande a escolha foi em função da temperatura, das águas abrigadas também, né? A Baía da Ilha Grande é uma área muito abrigada, essas algas são cultivadas em áreas abrigadas, não são cultivadas em áreas onde você tem hidrodinamismo de ondas fortes. Interessante pensar na quantidade de espécies que consumimos no nosso cotidiano, sejam elas terrestres ou aquáticas, não nativas, mas que se estabeleceram ao longo dos anos no país. E quando olhamos para espécies marinhas, independente de ser nativa ou não, é necessário ter uma licença por órgãos públicos, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, já que é uma atividade que ocorre em um bem que é da União, ou seja, do nosso país. Mas afinal, por que tanto esforço para cultivar e por que essa espécie? A Capaficus é a principal alga usada na extração da carragena, aquele composto que a Priscila mencionou como sendo usado pela indústria alimentícia. Por causa da sua aplicação comercial e suas características de cultivo, Miguel observou a possibilidade de ter sucesso na produção dessas algas. Eu fiz a introdução da Capaficus em 1998, porque durante essa minha pesquisa, quando eu voltei para o Brasil,
eu identifiquei que nós não tínhamos uma espécie viável para cultivo no Brasil. Não era somente cultivar por cultivar, mas sim ter um retorno econômico, tanto para quem cultivava, quanto também para as comunidades locais. E aí, nessa época, eu identifiquei a Capa Ficus, até porque já existia um projeto pioneiro do professor Edson de Paula, que também já tinha trazido no início essa espécie. E aí eu me identifiquei muito com essa espécie, era uma espécie adequada, dei o parecer, inclusive, para o IBAMA, para esse projeto de São Paulo. Enfim, fui até a Venezuela e trouxe os exemplares de Capa Ficus alvarezi para fazer testes de cultivo na Ilha Grande, para fins de ecologia e cultivo comercial. E nos primeiros meses funcionou super bem, e depois, ao longo dos anos, eu comecei um processo de legalizar a espécie junto ao IBAMA, por se tratar de uma espécie exótica, né? Ela não ocorre aqui no Brasil, e a Capa Ficus, ela tem muitas qualidades para você cultivar, ela é uma alga muito fácil, entre aspas, de cultivar, você quebra, amarra, ela continua crescendo, é um crescimento vegetativo por células apicais, enfim. E já tinha sido introduzida em mais de 30 países, já tinha um histórico, uma espécie que a gente muitas vezes chama de domesticada, ou seja, ela já tinha um pacote tecnológico para ser cultivada. Essa espécie foi introduzida no Brasil em 1995 pelo professor da Universidade de São Paulo, Edson José de Paula, que trouxe um clone da espécie proveniente do Japão. O professor iniciou os experimentos na Baía de Ubatuba, no litoral norte paulista, utilizando tecnologias de cultivo em jangadas flutuantes. Junto dos experimentos, ele reivindicava a licença para poder cultivar a alga. Por se tratar de uma espécie exótica, seu cultivo só é permitido por meio de autorização cedida por órgãos públicos, como mencionado anteriormente. Atualmente, apenas 3 estados brasileiros possuem licença para o cultivo desta macroalga, que são Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Para se terem uma ideia, a produção global de algas marinhas atingiu cerca de 38 milhões de toneladas em 2022. O grupo da Capa Ficus representa cerca de 33% do cultivo total de algas marinhas. A título de comparação, a produção global de ostras em 2020 foi de 6 milhões de toneladas e a produção de carne de 350 milhões de toneladas no mesmo ano. O Brasil passa a ser um produtor de uma espécie que é, se não a primeira, mas a segunda mais cultivada no mundo. A Capa Ficus hoje está num nível muito alto de comercialização e o Brasil importa muito dessa substância, a carragena. Então a gente começa a ser um produtor dessa substância, tentar ser autossustentável, né, nesse quesito. E essas divisas que vão ser geradas, além do capital que começa a ficar aqui, porque a evasão de capital para a gente comprar a matéria-prima, trazer para o Brasil e processar, já vai diminuir bastante, porque se a gente consegue produzir a Capa Ficus aqui, processá-la aqui, a gente evita de comprar carragena e produz uma carragena 100% nacional. O Brasil possui um grande potencial para se tornar autossuficiente na produção de algas. A safra de 2024 está estimada em quase 1,5 mil toneladas. Mas, segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, o potencial de cultivo é muito maior, podendo chegar a cerca de 170 mil toneladas anuais. O cultivo dessas algas ocorre em fazendas marinhas, algo similar a monoculturas de soja e cana-de-açúcar. Mas ao contrário delas, as fazendas de Capa Ficus oferecem diversas vantagens tanto para o meio ambiente quanto para o produtor. Um dos principais benefícios é sua contribuição para a criação de habitats. As fazendas de algas funcionam como recifes artificiais, proporcionando um lar para diversas espécies marinhas. Para o pilar ambiental, eu acho que o Brasil, tradicionalmente, sempre extraiu algas nativas dos bancos naturais, em grande quantidade. Algumas espécies foram, inclusive, praticamente dizimadas. Então, a Capa Ficus, como ela é uma alga cultivável, o pessoal para de mexer nos bancos naturais para se dedicar ao cultivo da Capa Ficus. Esse seria um ponto positivo que eu vejo. Então, ela justificaria não mexer mais em bancos naturais de extração, que é o caso do norte do Brasil, onde tem os maiores bancos. O outro fator é que ela realmente
as fazendas de cultivo de capa-ficus se tornam o que a gente chama de recifes naturais ou artificiais. Onde você implantar uma fazenda marinha de algas, com certeza você vai ter outros organismos que vão crescer ali. Então vai começar a ter uma reprodução maior de peixes, crustáceos, moluscos nessa área. É um atrator natural. Para o ambiente também é muito bom, porque melhora a qualidade da água. Esses lugares onde tem as fazendas marinhas de alga também produzem oxigênio, sequestram carbono, tema ainda muito discutido, mas a gente tem dados na literatura de sequestro de 8 toneladas por hectare de carbono. Isso é um dado bem interessante, um trabalho do pessoal do Japão. Com respeito ao aspecto social, você vê que o cultivo de algas hoje da capa-ficus na Ásia gera bilhões de dólares, né, na geração de emprego e renda. E isso, com certeza, para o nosso país também vai acontecer. Várias comunidades começam a cultivar essa alga e ter um retorno financeiro com o cultivo dela. E são mais postos de trabalho que são gerados. Bom, Ju, a grande maioria das algas são versáteis e apresentam estruturas chamadas de vacúolo, que funcionam como uma bolsa capaz de armazenar diversas substâncias. Essa estrutura faz essas algas funcionarem como esponjas, retendo diversos compostos do ambiente, como metais pesados e outros poluentes. Ao funcionarem como esponjas naturais, elas se tornam inapropriadas para consumo, mas, por outro lado, descontaminam áreas. É uma troca benéfica para o ambiente, onde todos saem ganhando. Diferentes pesquisadores estão aplicando esse princípio, como os que trabalham nas caravelas ecológicas da empresa Infinito Mare. A capa-ficus, apesar de ser uma alga exótica originária das Filipinas, não traz danos ambientais como o sargaço, que é uma espécie invasora que tem causado problemas em várias regiões das Américas. Ela é comum da região central do Atlântico, como o México, mas ela vem aparecendo em grandes quantidades em praias da região do Caribe, Estados Unidos e norte do Brasil, causando poluição e comprometendo atividades econômicas, como a pesca, a circulação de embarcações, o valor das propriedades costeiras, o turismo e, consequentemente, o emprego. Seu acúmulo nas praias pode trazer efeitos nocivos à saúde humana por causa dos gases emitidos durante a decomposição, além de prejudicar a biodiversidade local. Para contornar essa situação, pesquisas vêm apontando formas de remover o sargaço das praias e utilizá-los como soluções baseadas na natureza, como na fabricação de matéria-prima para a construção civil. O sargaço já é um problema no Caribe, na América Central, já há muitos anos. Começa a ser um problema também aqui para o nosso litoral brasileiro. Na República Dominicana, eles conseguiram fazer tijolos para construção a partir do sargaço. Porque esse sargaço, fundamentalmente, ele está bastante contaminado com metal pesado. Eles identificaram isso, porque eles queriam, a princípio, transformar em biofertilizante agrícola, e viram que os níveis de metais pesados estão muito altos nessas algas, especificamente em sargaço. Então, eles idealizaram outro tipo de projeto para fabricar tijolos, ladrilhos e coisas que não tivesse contato com o ser humano diretamente para consumo, porque o biofertilizante também iria para o solo. A maior parte dessas algas, que o sargaço é só mais uma espécie, porque, na verdade, as algas que chegam varadas na praia, elas são chamadas algas de arribadas, são as que arribam, né, na praia. Geralmente, o sargaço hoje é a que mais arriba na América Central, mas ela tem arribado muito no Nordeste. Existem algumas empresas, poucas, talvez umas 2 no máximo, que utilizam essas algas para fazer biofertilizante agrícola e até abono natural também, com ela seca. Mas como eu te mencionei, tem que estar dentro dos padrões estándar de nível de metal pesado e substâncias tóxicas que possam ser transferidas para o ser humano. O encalhe massivo de sargaço nas praias é causado por uma combinação de fenômenos, que tem levado ao crescimento desenfreado do cinturão atlântico de sargaços.
Esse cinturão foi identificado pela primeira vez em 2011 e de lá para cá não parou de crescer. Estimativas sugerem que ele tenha quase 9 mil quilômetros de extensão. Uau, senhorita! Mas isso tem muito a ver com a questão da expansão agrícola, né? Que causa o despejo de nutrientes à base de nitrogênio e fósforo. Mas não só ele. Também o crescimento urbano desordenado, o descarte irregular de esgoto e outros resíduos urbanos são as principais causas da proliferação de sargaço. Outro agravante são alterações climáticas que afetam os ventos e as correntes marinhas, principalmente gerando eventos extremos, como oscilações do Atlântico Norte. Isso tem levado a um grande problema ambiental global, né, Tássia? Mas o sargaço não é sempre vilão. Em mar aberto, o tapete dourado de sargaço forma ecossistemas valiosos, que, assim como as florestas de macroalgas, servem como alimento, abrigo e berçário para animais como aves, golfinhos e tartarugas. Bom, diferente das florestas terrestres, que estão visíveis a olho nu, essas florestas estão escondidas aos nossos olhos, mas desempenhando silenciosamente muitas contribuições para a vida na Terra. À medida que continuamos a entender esses ecossistemas delicados, fica claro, Ju e vocês ouvintes, que proteger e restaurar as florestas de algas é essencial para a sobrevivência das muitas espécies que dependem delas. Através de ações de restauração e conservação, podemos ajudar a garantir que esses habitats subaquáticos vitais prosperem por gerações futuras. Momento curiosidade. Chegou, agora vai. Agora vamos às curiosidades, pessoal. Massageador marinho. Orcas pegam pedaços de algas marinhas e usam para massagear umas às outras. É isso mesmo, a primeira evidência da fabricação de ferramentas por mamíferos marinhos. Cientistas observaram esse comportamento através de imagens de drones em orcas no Mar de Salish, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Espécie-chave para algas. As florestas de algas marinhas e as lontras marinhas mantêm uma relação simbiótica. As florestas fornecem habitat e alimento para esses simpáticos mamíferos. Em troca, as lontras protegem as algas de um dos seus predadores mais vorazes, os ouriços do mar. Líder em proteger florestas de algas. Apenas o Japão atingiu a sua meta da Convenção sobre Diversidade Biológica, que visa proteger 30% de seu habitat de florestas de kelp até 2030. 4 países adicionais, França, Noruega, Reino Unido e Espanha, têm mais de 30% de suas florestas de kelp dentro de áreas marinhas protegidas. No mundo todo, é estimado que cerca de 16% das florestas de algas marinhas estejam em algum tipo de área protegida. Nosso episódio 6 vai se encerrando por aqui. Eu queria agradecer e fazer um adendo que Tássia agora vai ser mamãe em breve, então nós também aproveitamos aqui para prestar nossa homenagem e parabenizá-la por essa grande conquista. Que emoção, Ju. Muita gratidão. Eu tô muito feliz por gerar uma vida. Este podcast é realizado pela rede Ressoa Oceano e financiado pelo CNPq com o endosso da década do oceano. Esse episódio contou com a pesquisa, roteiro e apresentação de Juliana Dibeu e Tássia Biazon, participação de Priscila Barreto de Jesus e Miguel Sepúlveda, gravação e edição de Matheus Mota da Secretaria Executiva de Comunicação da Universidade Estadual de Campinas e as artes são de Alexia Queiroz. Se você gostou desse episódio, curta, comente e divulgue com aquele amigo e familiar curioso que gostaria de saber sobre o oceano e seus diferentes ambientes. Você também pode acessar o nosso podcast na Deezer e no canal TV Unicamp do YouTube. Até a próxima!